Então, boa noite, colegas do grupo de estudos. Vamos começar uma nova obra, o livro, então, de John Maynard Keynes, As Consequências Econômicas da Paz. Hoje, então, o nosso primeiro encontro, no qual eu apresentarei aqui vida e obra de John Maynard Keynes. Como vocês sabem, provavelmente já todos vocês tiveram noções sobre economia. Keynes é considerado um dos maiores economistas do século XX, né? E ele também é considerado, por boa parte dos estudiosos da economia, como um precursor do conceito de macroeconomia, né? Lembrando que o conceito de macroeconomia é a parte da ciência econômica, né, que focaliza o comportamento do sistema, né, do sistema econômico como um todo. Lembrando que, então, na macroeconomia tem como objeto de estudo as relações entre os grandes agregados estatísticos, a renda nacional, o nível de emprego, dos preços, o consumo, a poupança e o investimento, né? Isso que praticamente se refere ao estudo da macroeconomia. Bom, Keynes também ele foi bastante influente, além de ser o precursor da macroeconomia e ser considerado um dos grandes economistas do século XX, ele também foi muito influente na elaboração de planos para os estados, né, quando eles estão passando por crises econômicas. Então, normalmente se utiliza planos keynesianos quando as economias estão vivendo momentos de grande crise econômica, né? Então, os seus conceitos, né, eles praticamente, meus queridos, serviram como base para a construção da política econômica de vários países no Ocidente, justamente após a Segunda Guerra Mundial. Justamente após a Segunda Guerra Mundial. Então, se vocês, dois exemplos aqui para ilustrar. Boa parte dos países da economia da Europa Ocidental, após a Segunda Guerra Mundial, começaram a adotar medidas keynesianas nas suas economias, para a reconstrução das suas economias. E a gente também não pode esquecer que o presidente dos Estados Unidos, durante a Segunda Guerra Mundial e também durante a Grande Depressão, o presidente Franklin Delano Roosevelt, também utilizou medidas keynesianas. Então, por exemplo, o New Deal é um exemplo de plano keynesiano, né, de recuperar uma economia em crise. Então, pessoal, o trabalho de Keynes, ele se tornou um dos modelos mais utilizados, né, por governos, né, com problemas econômicos. Então, a economia keynesiana ficou conhecida como um conjunto de ideias, né, dessas medidas que alguns ortodoxos e mais liberais chamam de filosofia protecionista. Então, vocês já podem perceber também, principalmente nos anos 80, quando começam medidas mais neoliberais, chamadas de neoliberais, eles vão ser extremamente críticos em relação a medidas keynesianas. Então, o keynesianismo, ele diverge bastante desse pensamento mais ortodoxo, desse pensamento mais neoliberal. Então, por exemplo, dois governos que foram extremamente neoliberais nos anos 80, o governo de Ronald Reagan nos Estados Unidos e o governo da Margaret Thatcher no Reino Unido. Então, eram governos extremamente ortodoxos e que praticamente pilares do neoliberalismo, né? Voltando para o Keynes. O Keynes, pessoal, ele não é formado em economia, ele é formado em matemática, mas foi o seu professor Alfred Marshall que foi o grande responsável por instigar o interesse de Keynes no estudo da economia. Então, ele era formado em matemática, ele tinha um professor chamado, então, Alfred Marshall, que vai incentivá-lo a estudar a economia. E ele vai, de fato, se tornar um estudioso de economia, né? Para a gente chegar à seguinte conclusão, né? Um dos maiores economistas do século XX não era economista. Eu já posso fazer piadinha com meus amigos economistas nas próximas vezes, né? Mas fica entre nós, né? Vou tentar fazer com o professor Lázaro, né? Fazer essa piadinha. Não sei se ele vai gostar muito dessa brincadeira, né? Mas vamos lá. Em 1908, Keynes vai assumir a função de professor no King's College de Cambridge, né? Então é interessante a vida dele também, né? Ele vai inicialmente seguir a vida de professor, né? E ele vai se tornar muito influente também num jornal chamado Economic Journal, né? Ele vai ser praticamente um dos responsáveis pelo desenvolvimento desse grande periódico, né, de economia.
Só que, pessoal, ele também vai se tornar um servidor público, né? Ele vai trabalhar no Tesouro Britânico, né? E ao trabalhar no Tesouro Britânico, ele vai praticamente estudar muito mais a economia, o campo da economia, principalmente no que se refere às questões monetárias, né? Então, essa carreira dele como funcionário público vai atingir, vamos dizer assim, o ápice, quando ele é convidado a participar como membros da delegação britânica na Conferência de Paris pós Primeira Guerra Mundial, isso no ano, então, de 1919. E, pessoal, ele era o principal representante do Tesouro Britânico nessa Conferência de Paris em 1919. Né? Ele era um dos grandes expoentes dessa delegação britânica. Só que o que acontece? Ele fica muito inconformado com o tratamento dispensado, né, pelos vencedores, principalmente pelos franceses, e não podemos esquecer também os britânicos, mas principalmente pelos franceses em relação à Alemanha. E isso o deixa muito chocado, muito perplexo, então ele se afasta da delegação antes que o Tratado de Versalhes ele praticamente fosse assinado. Ele ficou bastante contrariado à forma como que, então, os vencedores da Primeira Guerra Mundial tratavam a Alemanha. Então, pessoal, o livro As Consequências Econômicas da Paz, onde ele escreve também no ano de 1919, é, de fato, uma reação indignada de Keynes à postura dos aliados, imediatamente após ele voltar de Paris, né? Então, como diz um autor chamado Mogrid, ele diz que As Consequências Econômicas da Paz são vários livros dentro de um livro só, né? Que, na visão de Mogrid, é um panfleto político que ataca a moralidade do tratado, né, de Versalhes, e também faz algumas discussões sobre o armistício, faz uma discussão técnica sobre as cláusulas econômicas do Tratado de Versalhes, né? Uma discussão nostálgica das relações entre nações e classes antes de 1914, né? E um conjunto também que ele faz, né, de propostas para enfrentar esses desafios do mundo pós Primeira Guerra Mundial. Então, o livro, ele praticamente ele faz várias discussões destas que acabei de mencionar para vocês, né? O livro vai ter assim, uma popularidade muito grande, rapidamente, né? E é muito curioso que alguns autores chamam que Keynes ele combina uma visão liberal de sentido humanitário, mas aí eu peço que vocês se lembram que nós discutimos no livro anterior, a Grande Ilusão do Norman Angell, né? Essa ideia de liberalismo, pessoal, bastante carregado do quê? De uma visão humanitária, né? Então, veja, Keynes também era um pacifista, Então, voltando, é um livro que tem esse liberalismo humanitário, mas, ao mesmo tempo, tem um realismo econômico, né? E alguns autores também chamam que a escrita do Keynes é muito elegante, né? Então, é um livro, assim, extremamente interessante para a gente compreender a Europa do mundo pós-Primeira Guerra Mundial, né? Então, o livro As Consequências Econômicas da Paz vai ter uma enorme influência nos anos 20, principalmente nos anos 20, né, do século passado. Para alguns é considerada a melhor obra de Keynes, mas isso não é consensual. Tem outros autores que dizem que outras obras do Keynes são muito mais representativas, são muito mais impactantes. Mas, por exemplo, tem um autor britânico, eu tenho certeza que vocês já ouviram falar a respeito dele, o Bertrand Russell, diz que o intelecto do Keynes era uma coisa assim extraordinária, que o Keynes chamava muita atenção do Russell, né? Então, o livro vai ter um sucesso assim retumbante depois do ano de 1919, e vai ser um aspecto que vai gerar uma certa inflexão na obra e na vida do próprio Keynes, porque ele vai ser um pouco perseguido, pessoal. Ele vai ser um pouco perseguido também pela inteligência britânica, né? Ele não vai assumir cargos importantes, né? E depois que ele vai praticamente se associar ao Churchill, né? Quando o Churchill se torna primeiro-ministro naquele momento, naquele contexto histórico de maio de 1940, ou seja, em plena Segunda Guerra Mundial, né?
não sei se vocês sabem, ele vai morrer justamente no ano de 1946, né? Ou seja, termina a Segunda Guerra Mundial, ele morre de ataque cardíaco, né? E, então ele vai ter depois um impacto interessante, né? Ele falece em 1946, só que o pensamento dele econômico vai ter um impacto muito grande em toda a Europa, em toda a Europa, né? Infelizmente ele não vai viver, ele não vai conviver com essa realidade, né? Mas é só para vocês terem uma ideia, né? Que então o impacto dele vai ser maior depois, evidentemente, quando ele já faleceu, né? E ele vai lançar, pessoal, uma série de panfletos, uma série de artigos, uma série de livros, e isso vai ser, então, esse vai ser o impacto de Keynes, então, para a economia, para o pensamento também social, né? Então, algumas palavras que eu queria falar para vocês, eu até sugiro, para quem tiver tempo, ler o prefácio. Tem 2 prefácios aí na edição que vocês têm, né, que é a mesma que eu estou fazendo a leitura. Primeiro, o prefácio na língua portuguesa é espetacular, pessoal, espetacular. E ele descreve, então, o livro como um choque de valores, quer dizer, a questão da conferência, né, que é a crítica que ele faz, né, aos envolvidos, principalmente as lideranças envolvidas, né. Ele diz que havia um choque de valores e divisões, principalmente entre o líder francês, o primeiro-ministro Clemenceau. Vocês devem se lembrar, quer dizer, a Giovana sim, os demais não, que são calouros, mas a Giovana deve se lembrar que o Clemenceau era chamado de o tigre, né? Você deve se lembrar, Giovana, que eu comentei em aula sobre o Clemenceau ironizar, né, quando o presidente Woodrow Wilson traz os 14 pontos. Eu acho que o Davi, a Lu e a Heloísa devem se lembrar disso quando eu falei na aula de introdução, que o Clemenceau diz, Deus criou 10 mandamentos, agora o presidente Woodrow Wilson dos Estados Unidos está criando 14, né, ironizando, né, essa questão. Então, é interessante que o Keynes ele fala isso na aula. Esse choque, então, entre visões distintas, entre esse liberalismo humanitário proposto pelo presidente Woodrow Wilson dos Estados Unidos, um idealista, que a gente já cansou de falar disso no semestre que nós discutimos a grande ilusão, e, ao mesmo tempo, esse realismo, esse sentimento de vingança, esse sentimento de ressentido, principalmente dos franceses, principalmente por parte do Clemenceau, em relação à Alemanha, né? E olha que interessante, vou citar aqui para vocês, abre aspas, o presidente Wilson, como guardião das esperanças dos homens de boa vontade de todos os países, e o primeiro-ministro francês, Georges Clemenceau, o principal artífice do resultado da conferência. Pessoal, vocês percebam a sutileza, né, nessa fala, que então a pressão, principalmente em relação à Alemanha do pós-Primeira Guerra Mundial, é muito causada por quem? Pelos próprios franceses. Então, as sanções que vão ser de caráter econômico, de caráter financeiro, do caráter principalmente militar, as perdas territoriais da Alemanha, elas têm uma responsabilidade muito grande em relação, principalmente, à França. Mas não deixemos também de lado os britânicos. Mas os franceses tiveram uma grande responsabilidade em relação ao Tratado de Versalhes. Então, o Keynes ele vai apontar a violação dos termos sobre reparações, ajustes territoriais e ajustamento econômico equitativo, né? Olha o que ele usa a expressão, pessoal, como uma mancha na honra dos aliados ocidentais, e ele já faz uma advertência, pessoal. Ele diz o seguinte: esse Tratado de Versalhes ele é tão injusto, ele é tão punitivo, que ele pode gerar no futuro não tão longe, tão distante, uma guerra futura, pessoal. Uma guerra futura. O livro foi escrito no ano de 1919, pessoal. Então, ele já praticamente faz uma previsão sombria e apocalíptica de que aconteceria um conflito muito ligado a esse Tratado de Versalhes, a essa paz punitiva, né, pessoal? E isso é muito legal na nossa área de relações internacionais, pessoal. Tem que admitir para vocês. Quando a gente faz uma predição, uma previsão, que ela é certeira, como foi a predição de Keynes, então veja que ele foi muito correto, né? Ele foi muito preciso nessa questão, porque, como vocês sabem, 20 anos depois, a gente vai ter a Segunda Guerra Mundial, que vai ser muito maior em termos de perdas humanas, perdas materiais, em relação à Primeira Guerra Mundial. Então, pessoal, nós estamos diante de um livro assim que é uma obra impactante, uma obra portentosa do Keynes, considerado como uma das principais obras
desse autor, que até hoje ele é citado, lembrado, estudado, né? E interessante que nós vivenciamos essa situação bastante chata, né? Que foi a pandemia do coronavírus, e houve muitas discussões dentro do próprio governo do Jair Messias Bolsonaro de adotar ou não adotar medidas keynesianas em relação a essa crise, que não só o Brasil, como boa parte dos países vivenciaram, né? E é curioso, pessoal, que o ministro da Economia, que, como vocês sabem, não é nada keynesiano, não é nada, vamos dizer assim, progressista, ele adotou medidas keynesianas, principalmente forçado pelo Congresso Nacional, em relação ao Bolsa Família, lembra, pessoal? Então, várias famílias e várias pessoas acabaram recebendo, então, esses valores por parte do governo federal, né, naquele momento de crise, né? Então, interessante, a própria Bolsa Família, programas que normalmente são chamados de assistencialistas, tem esse caráter keynesiano de ajudar pessoas que estão passando por dificuldades econômicas, né? Então, veja que a gente percebe o keynesianismo muito presente até hoje, né? Nos dias de hoje, principalmente quando nós passamos e vivenciamos situações de crise econômica. Tudo bem, pessoal? Algum comentário vocês gostariam de fazer? Acho que foi uma boa apresentação, né? Então, vocês tiveram mais ou menos uma ideia da vida e da obra, né? Uma obra impactante. Então, pessoal, já feita então essa apresentação, eu estou aqui com o livro aberto, eu já gostaria, já que tem Davi, Malu, Giovana e Heloíse, não sei se vocês estão com o livro aberto aí, eu vou aqui abrir no sumário. Então, tem o prefácio, a edição brasileira, o prefácio, a primeira edição, e o prefácio, a edição francesa. Fiquem à vontade para fazer essas leituras, mas o desafio que eu pensaria, o que vocês acham da gente tratar do primeiro capítulo, que são 4 páginas apenas, a introdução, o capítulo 2, a Europa antes da guerra, da página 5, vai até a página 16, a Conferência de Paz, da página 17 até a página 36, e o capítulo 4, o Tratado, que é um pouquinho maior. O que eu sugeriria para também não tomar o tempo de vocês, já que nosso grupo ficou bastante pequeno? Tratar a introdução, a Europa antes da guerra e a Conferência da Paz. O que vocês acham de fazer 3 capítulos para a semana que vem? Está bem curtinho, pessoal, dá para a gente fazer a leitura e fazer a análise na semana que vem, né? E não vai tomar o tempo de vocês, veja, são poucas páginas, 36 páginas para a gente ler, né? Acho que dá para fazer, não? Certo, pessoal? O que vocês acham? Tudo bem? Pode ser, eu achei ótimo. Muito bem. Eu acho bem tranquilo, acho que fica bem bom na realidade. Tá, eu vou anotar aqui no meu papelzinho, que eu gosto sempre de anotar no papel. Então, o capítulo 1 é a introdução, o capítulo 2 é a Europa antes da guerra, e o capítulo 3, a Conferência de Paz. Deixa eu ver aqui que já tem comentário. Maravilha, Davi, obrigado. Quem gostaria de apresentar a introdução, que são apenas 4 páginas? Giovana, quer apresentar? Ok, Giovana, feito. Mas pode ampliar a análise, não quero nada em 4 minutos, 4 páginas e 4 minutos de apresentação, né? Não quero nada de capacidade de síntese, pode ampliar um pouco mais essa análise. Quem gostaria de apresentar o capítulo 2, pessoal? Europa antes da guerra. A Heloísa e o Davi ergueram a mão ao mesmo tempo. Mas, Davi, eu vou colocar a Heloísa na sua frente, então. E depois, então, o Davi fica com a Conferência de Paz. Vai ser legal, Davi, vai ser massa você trabalhar a questão da Conferência de Paz, vai virar um especialista desse assunto, quando for fazer a cadeira de História das Relações Internacionais B, vai dar aula a respeito da Conferência de Paz de Versalhes. Eu confesso para vocês, Giovana, principalmente você que cursou a disciplina no semestre passado, eu quero melhorar também essa aula. Eu gosto dessa aula, eu acho que eu dou uma boa aula em relação a esse tema, mas eu confesso que eu gostaria de explorar um pouco mais
né? E até, por exemplo, essa disciplina que eu estou cursando, estou fazendo agora nesse semestre com o pessoal de História da IA, eu estou também inovando em alguns aspectos que não tinham, né? Eu confesso para vocês, todo ano eu tento melhorar as aulas, tento tornar elas melhores em termos de análise, né? E esse é sempre um grande desafio, né? Poderia ser muito fácil, né, Giovana? Há 10, 12 anos que estou dando as mesmas aulas, dá do mesmo jeito, com as mesmas piadinhas, né? Mas não, acho que não é legal. Eu gosto sempre de tentar inovar nesse sentido. Pessoal, tudo bem então? Pode ser? Gostaria de falar alguma coisa, Davi? Não? Não, eu tô de acordo com o capítulo, acho que vai ser bem interessante, bem propositivo e vamos lá, vamos estudar então. Perfeito. Maravilha. Deixa eu anotar aqui então, Malu, Davi, Giovana e Heloísa, grupinho pequenininho, mas bastante efetivo. Vamos terminar esse livro aí que vai ser bem legal para nós. E eu confesso para vocês, já tinha falado para a Malu e para a Heloísa, eu nunca li esse livro, né? Então, para mim, foi bem legal essa leitura que eu fiz hoje a respeito da biografia dele, ler o prefácio da edição brasileira, trazer essa apresentação para vocês, né? E semana que vem a gente já discutir um pouquinho mais esse texto. Pessoal, vou encerrar então a gravação, agradecer vocês mais uma vez, agradeço que vocês estarem fazendo parte da leitura desse livro, que eu acho que vai ser um aprendizado para todos nós, tá bom? Uma boa noite para vocês, bom descanso, fiquem bem, tá bom? Valeu. Tchau, professor. Boa noite, professor. Boa noite, Até semana que vem. Até. E eu acho que menor quantidade não significa menor qualidade. Vamos fazer um baita semestre, estudar super. Vai ser bem divertido, o livro vai ser bem legal. Bacana, Luiz. Obrigado pelas palavras. Ainda bem que eu gravei isso aí, né? Tá gravando ainda. Eu vou parar aqui então, queridos. Valeu. Tchau, tchau. Tchauzinho. Tchau, tchau.